Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e, antes de iniciá-la, ao tempo em que cumprimento a nossa assessoria da CCJ, nós estaremos hoje distribuindo aos membros da comissão um relatório trimestral das nossas atividades, para que Vossas Excelências possam perceber o número de reuniões ordinárias, extraordinárias, o número de sessões, os pareceres favoráveis, os contrários, aquilo que foi aprovado, aquilo que foi em diligência, para que a gente possa ter sempre uma linha, uma perspectiva do trabalho da comissão. Sempre naquela linha que a Assembleia não é, ao contrário do que muitos pensam, uma fábrica de fazer leis. De nada adianta nós ficarmos aqui criando leis, e muitas delas, aquilo que nós comumente chamamos de leis mortas, né? Então, mas o importante é que a comissão tem tido um papel importante, e esse relatório mostra o número de projetos que nós aprovamos dos deputados, as mensagens do governo, as diligências, os pareceres contrários, favoráveis. Eu acho que isso é importante para que a gente possa ter um resumo, enfim, do nosso trabalho aqui durante os 3 meses. Vamos passar ao item primeiro da pauta, que é o projeto de lei 144, de autoria do Poder Executivo, que recebeu na sessão passada, por parte do deputado Teru Cato, parecer favorável. E foi concedido pedido de vista ao deputado Péricles, que nos honra com a sua presença nesse instante. Então, nós vamos explicar, deputado Péricles, o item 1 da pauta é uma mensagem do Poder Executivo que altera os dispositivos que especifica da Lei 13.283. Naquela oportunidade, o nosso relator, deputado Teru Cato, prolatou seu relatório favoravelmente à constitucionalidade e Vossa Excelência solicitou vista. Eu consulto se Vossa Excelência tem algum voto em separado, algum comentário. Vossa Excelência tem a palavra. Na verdade, eu fiz pedi informação, fiz um ofício para cada diretor de camp da Unespar. Paranavaí, está ouvindo? Eu fiz um pedido de informação para Paranavaí, para Campo Mourão, para a União da Vitória, Paranaguá, Embap, AFAP, que são as instituições que formam a Apucarana, que formam a Unespar. Então, eu pediria, se for possível, mais uma semana, senhor presidente, para a próxima terça-feira, porque é um assunto muito complexo, que vai merecer um grande debate aqui nessa casa, que envolve questões desde a autonomia universitária, que há questionamentos dizendo que, na verdade, quem tem que escolher a sede é o próprio Conselho Universitário, pela autonomia. Há também disputas internas muito fortes. O Conselho Universitário já deliberou para que a reitoria, a sede, fosse em Curitiba. Então, é um assunto complexo. E, em função de eu não ter recebido as informações de todos os campos, tem alguns, inclusive posso ler, posso relatar aqui com bastante profundidade, inclusive, esse caso. Mas eu pediria uma diligência 7, e também, até a semana que vem, nós temos condição de receber os ofícios de cada representante camp, que é o diretor de cada camp, para que se pudesse se manifestar livremente. Então, eu peço o adiamento da votação. Só quero dar a minha posição a Vossa Excelência. Eu não tenho dúvida que este tema será debatido em plenário, nas comissões, principalmente na Comissão de Educação, porque trata-se
realmente de algumas alterações no que diz respeito à sede ou coisa parecida. Mas, quanto à sua constitucionalidade, eu acho que nós poderíamos votar e teríamos muito mais do que uma semana para discutirmos não só na Comissão de Educação, nas outras comissões temáticas e principalmente no plenário, porque eu tenho convicção plena de que esse tema será amplamente debatido em plenário, com possíveis emendas, e ele até retorne para a CCJ. E na Comissão de Educação, aí sim, eu acho que seria o local para que se debatesse exatamente o que dizem ou o que pensam os seus filiados do interior do Estado. Mas, quanto à constitucionalidade, deputado Péricles, eu creio que nós já poderíamos votar hoje. Se meu voto for vencido, eu vou apresentar um parecer, uma emenda aqui na própria comissão. Mas eu insisto em pedir a baixa diligência para 7, eu acho que é um tema que merece uma atenção desta comissão em profundidade, porque envolve questões complexas, inclusive constitucionais, no que diz respeito à autonomia da universidade, que é uma questão complexa essa. Por esse motivo, senhor presidente, é que eu insisto no meu pedido de baixar a diligência a 7, para nós podermos votar na comissão a questão da constitucionalidade com mais tranquilidade. Por esse motivo. Senhor presidente, pela ordem. A palavra pela ordem, o deputado Nereu Moura. Na verdade, para encaminhar a discussão, senhor presidente, não cabe, na verdade, razão ao eminente deputado Péricles, porque ele não pode pedir diligências a um projeto que está na mão do relator, o deputado Teru Cato. E Vossa Excelência deixou muito claro que aqui nós estamos discutindo a constitucionalidade e legalidade. O mérito da matéria se discute na comissão afim, na Comissão de Educação e no plenário. Ora, se o projeto é legal e constitucional, não há razão para nós ficarmos aqui querendo insistir para baixar em diligência, senhor presidente. Razão pela qual eu sugiro a Vossa Excelência que nós coloquemos em votação essa matéria, já foi tirado de pauta uma vez pelo deputado Péricles, e, portanto, nós temos que apreciar essa matéria e, na questão de mérito, a Comissão de Educação, aí sim, com toda a legitimidade, poderá opinar, e depois o plenário, soberanamente, vai decidir se aprova ou não aprova esse projeto, senhor presidente. Eu acho, inclusive, deputado Pérez, se consulto, se Vossa Excelência tem um voto em separado, Vossa Excelência pode prolatar o voto em separado. E aí sim, mas a colocação do deputado Nereu é perfeita. Esse é um processo que é um projeto que vai passar por diversas comissões e mesmo em plenário ele será altamente debatido. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Decidida essa fase, eu queria que votasse a questão da diligência. Se eu for votar, tudo bem, eu vou defender minha posição. Não, porque a comissão, eu não posso pedir à comissão a baixar a diligência? Não, eu não. Só o relator pode. Eu tendo pedido vistas, não posso, porque se não posso, o meu pedido não tem sentido. Então eu vou debater a minha posição. Claro, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu vou apresentar uma emenda, apresento uma emenda. Quem decide a sede da Unespar é o Conselho Universitário. Então, eu acho que é inconstitucional, inclusive, o governador mudar a sede, uma universidade já constituída, que já teve deliberação do próprio Conselho Universitário e que ele, enquanto executivo, desrespeite a autonomia da universidade e coloque a sede em Paranavaí. Então, a minha emenda é que, para que seja constitucional o projeto, é que nós coloquemos o lugar de a Unespar terá município de Paranavaí, terá sede no município de Paranavaí, a sede da Unespar será definida pelo Conselho Universitário da Unespar. Essa é a minha emenda ao projeto de lei, em função do meu pedido de vistas. No meu parecer, eu acho que é constitucional o projeto. Não cabe emenda. Vossa Excelência está apresentando... Voto separado. Meu voto é separado, exatamente. Claro, emenda. Exatamente. Mas, por favor, claro. para bem entendedor, minha palavra, para bom entendedor, minha palavra basta. Deixa tem uma posição que eu defini claramente, a minha emenda, para dar constitucionalidade ao projeto, meu voto é separado, eu posso apresentar uma emenda, claro, voto separado, é que quem define a sede da Unespar é o Conselho Universitário. Essa é o meu voto separado, depois eu queria discutir mais profundamente sobre ele. Continua em discussão.
Eu gostaria de ler a emenda do deputado Péricles. Não, é um voto em separado. Deputado, qual é o seu voto separado? Deixa eu explicar. Até o pedido de diligência, através do voto em separado, Vossa Excelência poderia fazê-lo. Claro. Mas é um voto em separado. Vossa Excelência pediu vista e, portanto, apresenta um voto em separado. É isso que... Mas, presidente, o deputado Pérez podia fazer a leitura do voto separado. Eu creio que... Pessoal, senhores, por favor. Nós temos que fazer um debate de constitucionalidade, uma coisa séria. Eu acho que nós não podemos fazer jogo aqui, me desculpe, sabe? A minha palavra está bem clara, eu tenho uma reflexão profunda sobre o fato. O deputado Nereu Moura está vindo questões formais. Eu me equivoquei na questão regimental, peço desculpas, por questão de forma de falar. O senhor acabou de dizer que o meu voto é separado, pode requerer uma diligência, não pode? Pode. Então, eu insisto, eu insisto nessa posição. Perfeito. Do meu voto, requerer diligência, porque, e argumento novamente, talvez vocês possam entender. Eu entendo que o projeto, como veio, pode ser questionado na constitucionalidade, porque não cabe ao governador definir a sede de uma instituição Unespar em Paranavaí, quando o próprio Conselho Universitário da Unespar já deliberou que a reitoria seria em Curitiba. Então, por esse motivo, eu entendo que o projeto é inconstitucional. Mas gostaria, dessa posição, pedir que o secretário da Ciência e Tecnologia, da SET, nos recebesse esse voto em diligência para ele nos dar alguma manifestação e explicação. Perfeitamente, esse é o voto em separado do deputado Pérez e a matéria continua em discussão. Encerrada a discussão, coloca-se em votação o parecer do deputado Teru Cato, e os que é favorável. O senhor vai votar em parecer? Posso me manifestar, então? Pode. Agora que estão no mérito, tudo bem. Com relação ao parecer do deputado Teru Cato. Eu fiz essa pequena diligência, recebi de algumas instituições alguns documentos. Esse debate vai ser um debate profundo nessa casa, uma coisa grave. Eu acho que o governador comete um equívoco profundo e vai colocar numa legislação para dificultar a mudança no futuro, apesar da questão da constitucionalidade, uma coisa que fere todo o espírito e a história da construção da Unespar, que eu acompanhei passo a passo. Eu fui presidente da Comissão de Educação dessa casa várias vezes, eu sei tudo que está por trás, do ponto de vista simbólico, da concepção de uma universidade paranaense. Não tem nenhum sentido. O Conselho Universitário se manifestou 2 vezes. Na primeira votação, deputado Nereu, foi uma votação de 28 a 20. O pessoal de Paranavaí, de Campo Mourão, se não me engano, em Moarama, uma parte votou a favor e todos os outros contra. Por todos os ângulos que nós analisemos esse projeto, o governador comete um grande equívoco. Eu recebi alguns documentos aqui, que tem em minhas mãos, pela autonomia da universidade e em defesa do Conselho Universitário. Esse é um documento que eu recebi. O outro documento baliza um histórico da construção da Unespar. Senhoras e senhores deputados, segue alguns pontos para esclarecimento sobre a Unespar. A 7ª universidade da rede estadual de instituições de ensino superior do Paraná e a situação da sede da reitoria. A Unespar foi criada pela Lei Estadual 13.283, de outubro de 2001, com um bem público responsável para desenvolver educação, ciência, tecnologia, arte e inovação. Depois de diferentes encaminhamentos que dificultaram a sua consolidação, foi o governador Beto Richa que mudou o rumo do projeto, em direção à sua realidade legal, indicando o senhor Alípio Santos Leal Neto, atual secretário de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior, e o senhor Marco Aurélio Visitim como reitor e vice-reitor, respectivamente, na condição pro tempore. Eles desencadearam o processo de credenciamento da Unespar através de várias ações. Dentre elas, a instituição de grupos de trabalho com representantes da comunidade acadêmica, com a finalidade de sistematizar os documentos necessários para o credenciamento, junto ao Conselho Estadual de Educação, o Regimento Geral, o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, o Projeto Pedagógico Institucional, PPI, e fazer o levantamento da infraestrutura dos campi. No início de 2012, a Unespar foi avaliada em seu projeto escrito em loco por peritos externos, produzindo um relatório detalhado, relatório este encaminhado juntamente com demais documentos ao Conselho Estadual do Paraná para análise e aprovação. Estes documentos foram oficialmente entregues pelo reitor e diretores das faculdades ao Conselho Estadual de Educação, em sessão solene,
na Assembleia Legislativa do Estado, oficializando o rumo legal da instituição legítima, com seus 12.226 discentes, 761 docentes, desde 154 doutores, 443 mestres, 152 especialistas e 15 graduados, oferecendo 65 cursos de graduação, um curso de pós-graduação, estrito sensu, e vários lato sensu. São cursos nas áreas de linguística, letras e artes, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas, ciência aplicada e ciência da saúde. Inúmeros projetos de pesquisa, extensão e ensino, destaques pelo grande número de licenciaturas. Importante destacar a característica diferencial dessa universidade para a significativa rede de ensino superior do Estado do Paraná, bem como para as comunidades em que ela está inserida nas diferentes regiões do Estado, protagonizando o desenvolvimento econômico, político e social. É uma instituição de ensino superior estadual de natureza multicamp, composta pelas faculdades estaduais de Apucarana, FECEA, Campo Mourão, FECILCAM, Paranaguá, FAFIPAR, Paranavaí, FAFIPA e União da Vitória, FAFIUV, bem como pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, EMBAP, pela Faculdade de Artes do Paraná, FAP, e pela Academia Policial Militar do Guatupê. Em 2011, foi eleito o Conselho Universitário da Unespar, o qual, em sua primeira reunião, isso é importante, ocorrido no mês de novembro, em Curitiba, o Conselho analisou e aprovou o regimento, o Estatuto e o Plano de Desenvolvimento Institucional, documentos esses já citados, quais foram entregues ao Conselho de Educação. Em função da característica multicamp, nessa reunião, os conselheiros definiram por voto e maioria, a primeira reunião, o município de Curitiba como a localidade que sediará a reitoria da Unespar, instância administrativa encarregada de organizar e centralizar as ações estratégicas da instituição. A Assembleia do Conselho Universitário, ao fazer essa definição, retificou o caráter democrático que desde o início norteou a criação da Unespar. Naquela ocasião, a maioria dos conselheiros aprovou Curitiba como sede da reitoria, dada a proximidade geográfica da capital do Estado, de 5 dos 8 campi da universidade, e também por nela estarem sediados os mais importantes órgãos da administração pública do Estado, com os quais a universidade dialogará. Nos dias 21 e 22 de maio de 2012, o Conselho Universitário da Unespar, em sua segunda reunião, ratificou a definição da sede da reitoria em Curitiba por unanimidade. Unanimidade. Dando continuidade ao processo iniciado por este governo e Conselho Unespar, em fevereiro de 2013, o senhor governador deu posse no Palácio Iguaçu ao senhor Antônio Carlos Aleixo e Antônio Varela Neto, reitor e vice-reitor, respectivamente, eleitos em pleito legal e legítimo envolvendo toda a comunidade acadêmica. O magnífico reitor Aleixo iniciou os trabalhos, constituindo vários grupos de trabalho para dinamizar o processo de consolidação, acompanhar o credenciamento enquanto aguarda seu projeto de nova lei. Porém, 8 de março de 2013, o senhor governador anunciou a sua decisão de instalar a reitoria da Unespar no município de Paranavaí, desrespeitando a decisão do Conselho Universitário e surpreendendo a toda a comunidade acadêmica, pois até então a vontade política de consolidação da Unespar era evidente. Essa atitude, ao contrário, é um retrocesso no processo e macula a autonomia universitária, princípio inquestionável e respeitado da democracia. Reiteramos a posição da comunidade acadêmica, que, através dos seus representantes, definiu que a sede da reitoria deverá ficar em Curitiba, conforme algumas justificativas. Primeira delas, a Unespar, com seu projeto pedagógico, comprometido com a educação pública, com a inclusão social, desenvolvimento da ciência, arte, tecnologia e inovação, repercute em 6 grandes regiões do Estado do Paraná. A região de Paranavaí, que abrange 29 municípios, com uma população de 263 mil habitantes. A região de Campo Mourão, que abrange 25 municípios, população de 323 mil. A região de Apucarana, que congrega 9 municípios, de uma população de 285 mil. A região de União da Vitória abarca 7 municípios e conta com uma população de 121 mil habitantes. A região metropolitana de Curitiba abarca 26 municípios de uma população de 3.168.000 habitantes. E a região de Paranaguá congrega 7 municípios do litoral paranaense e conta com uma população de 256 mil habitantes. Além de contar com estudantes das 6 grandes regiões, também recebe estudantes de outros estados, se concretizando como uma universidade pública estadual de abrangência nacional. A característica da instituição multicamp com dimensão espaço-temporal da Unespar apresenta desafios que devem ser analisados e tratados por todos envolvidos no processo, levando em conta que a universidade avança além da construção de determinado espaço geográfico. A definição do Conselho da Unespar é instalar a reitoria em Curitiba, pela proximidade geográfica de 5 dos 8 campi, que no caso é o Litoral, União da Vitória, as 2 faculdades aqui de Curitiba, e mais a Academia de Guatupê, que vai entrar, FAP, EMBAP, Guatupê, FAFIUF, FAFIPAR.
por Curitiba atender a maior demanda de população, considerando 3.168.000 habitantes da capital e região metropolitana, com várias cidades importantes, São José dos Pinhais e por diante, Pinhais, além de 256.000 habitantes do litoral, o que totaliza 3.425.000 habitantes. Por situar-se na capital, junto aos órgãos do governo, executivo, legislativo e judiciário, o que se traduz em agilidade no encaminhamento e acompanhamento das demandas de seus 8 campi, bem como na economia administrativa da universidade. Pela facilidade de acesso dos membros representantes dos campi para resolver questões vinculadas tanto ao governo do Estado quanto a órgãos federais, visto a presença do Aeroporto Internacional de Curitiba na capital. Por suprir a ausência, esse dado é muito importante, por suprir a ausência de uma universidade estadual na capital, porque todas as regiões do interior têm universidades. É o caso da UEPG nos Campos Gerais, ao Norte Pioneiro, 3, Norte Pioneiro, Maringá e Londrina, são 3 no Norte do Paraná. A Unioeste e a Centro-Oeste, que pega a campi de Guarapuava e de Irati. Visto que a interiorização do ensino superior do Estado se verifica de forma intensa nas 6 universidades já consolidadas. Por facilitar o rompimento das possíveis barreiras que separam geograficamente a Unespar para uma integração acadêmica, físico-geográfica e de infraestrutura operacional, levando em conta as variáveis contextos regionais. Por oferecer vários cursos em diferentes regiões do Estado e, ao mesmo tempo, avançar, além da construção da sede, em determinado espaço geográfico. Então, senhor presidente, é um equívoco profundo que o governador Beto está cometendo. Simbólico. Porque, claro, Campo Mourão é uma cidade que tem uma dimensão econômica próxima de Paranavaí. Apucarana também. É evidente que, do ponto de vista da construção de uma instituição, todos querem que Curitiba, porque a universidade é estadual, é só por esse motivo. Curitiba não tem nenhuma instituição estadual, tem 2 faculdades, que é a Embap e a FAP. E o litoral, com toda a sua expressão histórica, identidade cultural do Estado, não tem universidade estadual. União da Vitória, Centro-Sul do Paraná, uma região de extraordinária importância para o Estado, também não tem. Então é lógico, até no imaginário, na questão simbólica, que é muito importante na Constituição do Instituto de Ensino, que todos querem Curitiba, com exceção de Paranavaí, que eu dou toda a razão ao deputado Teru, o seu lugar de vive, sua base. Agora, não tem sentido. Nós estamos cometendo um equívoco grave que vai permear toda a vida dessa instituição. Eu falei hoje com o Paranaguá e a União da Vitória, o pessoal disse, olha, está todo mundo desacorçoado, ninguém acredita mais. Porque a discussão histórica que aconteceu, a primeira proposta, senhor presidente, era que essas faculdades se agregassem às instituições regionais. Então, a Apucarana se agregaria a Londrina, Paranavaí a Maringá, União da Vitória e Irati a Guarapuava, e foi criado um Norte Pioneiro, quer dizer, fere toda a lógica do sistema estadual de ensino que está se construindo no Paraná. Fere a lógica. Não tem sentido nenhum. Então, o que está passando? Olha, o pessoal desacorçou. Acho que o governador fez um acordo político com o setor. Para cumprir esse acordo político, vai colocar a sede em determinado lugar e está destruindo uma experiência, porque consolidado em lei, esse fato, a reitoria ser em Paranavaí, por consequência da sede, é muito difícil o futuro. Então vai ser um desastre, desânimo do pessoal que há muito tempo teorizou sobre isso, negou a agregação em torno de universidades regionais, como Ponta Grossa, o UEM, é um desastre completo. Nós vamos fazer uma audiência segunda-feira, se for votado hoje o projeto, ia atrasar um pouco essa audiência para ter mais maturidade, mas segunda-feira está marcada uma audiência no plenário da Assembleia, vem o pessoal do Paraná inteiro aqui debater esse assunto. Então, a minha posição é, pelo risco de inconstitucionalidade do projeto e por tudo que fere na lógica da Unespar, é que apresento voto separado contra o parecer do deputado Teru. Continua em discussão e eu quero cumprimentá-lo, deputado Péricles, pelo seu voto em separado. Vossa Excelência realmente atinou-se profundamente ao mérito da questão. Vossa Excelência realmente, até antes de iniciar a sua fala, disse, eu vou entrar no mérito. E realmente entrou no mérito, sem dúvida nenhuma. E a sua opinião e o seu voto tem e deve ser discutido, não só numa audiência pública ou na Comissão de Educação ou no plenário. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. E em tempo, antes de passar a palavra ao deputado Nereu Moura, eu quero registrar aqui com muita alegria a presença do
deputado Hermes da Fonseca, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores defensores da Constituição aqui nesse meu posto, e que deve entender perfeitamente aquilo que eu disse aqui e concordar de que realmente não é essa a Câmara especial para ser discutido esse tema com o voto em separado do deputado Péricles. Mas eu concedo a palavra ao deputado Nereu Moura. Senhor presidente, em momento algum, eu um dia iria imaginar que um conselho universitário teria mais força do que o poder legislativo. Para que o conselho universitário de uma faculdade, de uma universidade, pudesse, ao seu bel prazer, fixar a sua sede administrativa, o seu campus universitário. O deputado Péricles é um parlamentar dos mais brilhantes desta casa, um parlamentar com profundo conhecimento da educação e um deputado matreiro, ex-vereador, ex-prefeito, ex-deputado por vários mandatos aqui. Claro, tem todo o direito de defender a tese que defendeu, porque, evidente, é um homem com ligações profundas no meio sindical, na área da educação. E, com certeza, tem recebido uma demanda grande no sentido de defender essa tese por ele defendida aqui nesta casa. Agora, senhor presidente, o governador Beto Richa fez muito bem. Aliás, quero deixar consignado aqui a atitude do governador de colocar a sede dessa nova Universidade do Paraná em Paranavaí. Porque a educação também é uma ferramenta e deve ser para o desenvolvimento humano, o desenvolvimento regional. Nós sabemos que aquela região do Arenito Caiuá é uma das regiões mais deprimidas do Paraná. E até é um dos pontos que eu acho paradoxo do deputado Péricles, ele como homem do interior, grande defensor do interior do Estado, estar aqui defendendo a capital do Estado, sabendo que aqui nós temos diversas universidades, a Universidade Federal e outras tantas faculdades, e nós temos lá a região de Paranavaí, uma região deprimida econômica e socialmente, e o governador querendo utilizar esta ferramenta da Universidade Unispar para também colocar lá um polo de desenvolvimento, de crescimento e de desenvolvimento humano. Portanto, o governador Beto Richa teve muita lucidez no momento em de estabelecer aquela região para comportar a reitoria da Unespar, dando àquela região do Paraná um lenitivo, um impulso econômico, social, educacional, enfim, de todas as maneiras. Assim também como o Moarama, Campo Mourão, todas as regiões do nosso interior que precisam de desenvolvimento, de crescimento. Por isso, presidente, Vossa Excelência, que é um deputado carimbado, que é um deputado com muito conhecimento do regimento interno, conseguiu definir muito bem. O deputado Péricles fez uma grande justificativa, de maneira muito clara, da parte teórica, mas não da parte legal e constitucional, que é o que nós devemos observar nesta casa. Razão pela qual eu solicito a Vossa Excelência para que nós possamos votar e votar favoravelmente, dando um presente ao interior do Paraná, parabenizando aqui a atitude firme do governador Beto Richa. Eu coloco em votação o parecer do relator, do deputado Teru Cato, favorável à constitucionalidade do projeto para que ele esteja em condições de passar, sim, pelas outras comissões e ir a plenário. Encerro a discussão, coloco em votação os deputados que forem favoráveis ao parecer favorável do relator, permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem. O parecer do relator está aprovado, registrando o voto contrário do deputado Péricles de Mello e do deputado Elton Welter. Presidente, o item 2 presidente, é bom ficar claro e registrado na ata que eu votei contrário ao parecer do Teru, bem como o deputado Péricles, em função de nós entendemos que o voto em separado
atendia ao interesse e um princípio constitucional, na visão, interpretação minha e acredito também da do Péricles. E o argumento da descentralização, se formos analisar do ponto de vista do IDH, a União da Vitória tem muito mais problemas que Paranavaí, ou aqui no litoral, que também tem campos. E aqui, como tem 2 campos na capital, eu acho que tem razoabilidade estar em qualquer lugar. E em Paranavaí, inclusive... Se nós votamos a constitucionalidade, nós não vamos votar ao mérito, né? Portanto, está aprovado o parecer do relator. O item 2 da pauta é o projeto de lei 149, de autoria do Poder Executivo, que na sessão passada recebeu o parecer favorável do deputado Turini e foi concedido vista ao deputado Pastor Pakzik e ao deputado Elton Velter. Consulto a ambos. E eu quero lembrar, até atendendo o pedido do deputado Pakzik, a lembrança do deputado Pakzik, que nós voltamos, em virtude foi justificado na ocasião, que pelo tempo nós não tínhamos colocado, quando do enunciado do projeto, uma nota, as leis que pudessem auxiliá-los no embate aqui. Portanto, os projetos continuam. Parabéns. E consulto Vossa Excelência se tem voto em separado. Não há voto em separado. Deputado Elton Velter. Também não. Eu vou fazer manifestação em plenário. Continua em discussão, em votação, portanto, o parecer do deputado Tercílio Turini, que foi favorável. Os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator, permaneçam como se encontram. Os contrários que se manifestem. O parecer do relator está aprovado. O item 3 da pauta é o projeto 561, cujo relator é o deputado Nereu Moura. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Esse aqui é aquele famoso. Senhor presidente, o projeto de lei de autoria do eminente parlamentar, deputado Rasca Rodrigues, tem como objetivo dispor sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, que adquirir, distribuir, transportar, estocar ou revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado, carburante e demais combustíveis líquidos, carburantes, em desconformidade com as especificações estabelecidas pelo órgão regulador competente. O que pretende o deputado Rasca Rodrigues, através desta norma jurídica, é propor que seja coibido a comercialização de combustíveis adulterados, em virtude da constatação do crescente aumento dessa prática ilegal, que importa lesão às relações de consumo, constitui crime contra a ordem econômica, ambiental e implica evasão fiscal. Portanto, senhor presidente, do ponto de vista legal e constitucional, o meu parecer é pela aprovação dessa matéria. Senhor presidente... Continua em discussão, com a palavra o deputado Elton Velter. Eu quero pedir vistas desse projeto, porque, se não me falha a memória, eu preciso fazer esse levantamento. O deputado Hermas Brandão, o deputado Estica, e eu também fui coautor desse projeto. Existe legislação assemelhada já, inclusive em vigor, se não me falha a memória. Então, eu vou pedir vistas, fazer esse levantamento, concordo com o projeto. A princípio, pode ser para evitar eventual duplicidade em matéria. Perfeitamente, está concedido o pedido de vista ao deputado Elton Velter. Uma cópia aos demais deputados. E esse projeto já passou pela mão de diversos relatores e nós concedemos vista, então, a vossas excelências e na próxima sessão votamos a sua constitucionalidade. O deputado Pedro Lupion relata o item 4, projeto de lei 52, de autoria do deputado Paranhos. Senhor presidente, senhores deputados, o projeto de lei 052 de 2013, de autoria do deputado Paranhos,
O objetivo é alterar o artigo 7º da Lei Estadual 14.825 de 2005, que dispõe sobre os integrantes do magistério de nível superior. De acordo com a justificativa apresentada pelo parlamentar, a proposição de alteração da legislação procura atender uma necessidade urgente dos hospitais universitários do Estado ao entender a gratificação de plantão ao docente, o GDP, a outras especialidades. Conforme denota o projeto em análise, busca estender a gratificação aos profissionais de psicologia, assistência social, nutricional e na área de administração, ciências contábeis e ciências econômicas. Senhor presidente, por mais louvável que seja o projeto do deputado Paranhos, nosso parecer é pelo vício de iniciativa em constitucionalidade formal por vício de iniciativa privativa do Poder Executivo. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. Deputado Alexandre Cury relata o item 5 da pauta, projeto de lei número 60, de autoria do deputado Evandro Júnior. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, projeto de lei 60/2013, autor, deputado Evandro Júnior, obriga a realização do teste da linguinha em todos os recém-nascidos nas maternidades e demais estabelecimentos hospitalares, tendo como finalidade diagnosticar precocemente problemas de sucção durante a amamentação e posteriormente a mastigação e fala. Nós opinamos pela não aprovação do presente projeto de lei, senhor presidente, porque temos um parecer da Secretaria de Saúde posicionando-se pelo não prosseguimento do presente projeto de lei, tendo em vista, até a presente data, não ter sido emitido parecer técnico da Sociedade Brasileira de Pediatria ou diretriz do Ministério da Saúde quanto à inclusão do referido exame na triagem neonatal. Nós opinamos pela não aprovação. Eu quero crer que até o deputado doutor Tercílio Turini já se manifestou em outras oportunidades a esse respeito, né? Então, coloco em votação os deputados que aprovam o parecer do relator, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Deputado Pedro Lupion relata o item 6 da pauta, projeto número 17, de autoria do deputado Bernardo Carli. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, projeto de lei 17 de 2013, da autoria do deputado Bernardo Carli, objetiva regulamentar a publicidade visual por meio de outdoors, painéis, letreiros e outros meios de divulgação publicitária nas rodovias estaduais do Estado do Paraná. A justificativa apresentada junto ao projeto de lei inicialmente trata da constitucionalidade, apresentando as razões que tornam possíveis a apresentação dessa proposição. Levando em conta os artigos do projeto, o caput do artigo 1º é materialmente constitucional, o qual menciona o objetivo da lei, bem como o respectivo âmbito de aplicação, conforme determinado na própria Lei Complementar 95/98, seu artigo 7º. Já em relação ao parágrafo único do artigo 1º, reputo inconstitucional, considerando que autoriza somente empresas legalmente constituídas associadas ao CEPEX, Sindicato das Empresas de Publicidade Externa do Paraná, a atenderem tal regulamentação. Desta forma, a citada previsão incorre no ato de improbidade administrativa, considerando que favorece determinada pessoa, tornando o dispositivo inconstitucional. Assim, considerando a inconstitucionalidade do dispositivo em comento, sugere-se a emenda supressiva, com fulcro no artigo 137 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, que suprime justamente a exigência para que as empresas única e exclusivamente afiliadas ao CEPEX possam participar dessa regulamentação. Portanto, nosso parecer vai pela aprovação, conforme a emenda supressiva, senhor presidente. Senhor presidente. Concedido com a palavra o deputado Nereu Moura. Nós aprovamos recentemente uma matéria aqui que veio do Poder Executivo regulamentando a publicidade visual nas margens das rodovias estaduais. Portanto, deputado, inclusive fizemos uma emenda para preservar os agricultores que tivessem, que fossem limítrofes com as PRs, razão pela qual esta lei ela já está normatizada no Paraná, no ordenamento jurídico nosso. Por isso que também peço vistas, até porque Vossa Excelência possa ter acesso a uma cópia desta legislação e poder, então... Deputado Nereu, eu tenho
praticamente o mesmo entendimento que Vossa Excelência. Agora, se estou bem de memória, esse projeto ao qual se refere Vossa Excelência tratava exclusivamente de faixa de domínio. E, nesse caso, o projeto não trata única e exclusivamente das faixas de domínio, mas sim também das propriedades que margeiam as rodovias passadas as faixas de domínio, quanto à identidade visual. Portanto, pedido de vista, Vossa Excelência pode... Fica concedido o pedido de vista ao deputado Escanavaca e ao deputado Nereu Moura. O deputado Pedro Lupion relata também o item 7, projeto de resolução número 8, de autoria da Comissão Executiva. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Negócio das faltas. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de resolução 08 de 2013, de autoria da Comissão Executiva, objetiva as alterações na redação da resolução 01/2005, que altera o regimento interno da Assembleia Legislativa, buscando uma melhor adequação do mesmo em relação às faltas justificadas pelos senhores parlamentares. Conforme inclusa a justificativa, a atual redação do artigo 60 do regimento interno da LEP não prevê todas as possibilidades de justificativa de ausência dos senhores deputados, citando como exemplo a prática estabelecida por acordo de líderes partidários. Aduz ainda que é necessária adequação em relação à votação dos requerimentos, justificando faltas amparadas por atestado médico, atualmente disposta no artigo 131, inciso 6º do regimento interno. Em relação ao tema, pondera que as licenças médicas já estão devidamente disciplinadas no artigo 66 da resolução, certamente fazendo referência ao regimento interno, as quais exigem pronunciamento de junta médica dessa Casa de Lei, dispensando-se, portanto, a deliberação do plenário. Uma vez proposto o projeto de resolução, passa essa comissão a analisar sua constitucionalidade, que, via de regra, é constitucional, e, por isso, o nosso parecer é pela aprovação, senhor presidente. Continua em discussão, concedido o pedido de vista ao deputado Nereu Moura. O item 8 da pauta, o deputado Péricles de Mello relata projeto de lei 612, de autoria do deputado Gilberto Ribeiro. Projeto de lei número 612, 2012, autoria do deputado Gilberto Ribeiro, dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento pelos estabelecimentos comerciais de carrinhos motorizados para deficientes físicos, idosos e gestantes com dificuldade de locomoção durante o período de compras. O projeto de lei apresentado, senhor presidente, pelo legislador estadual, se encontra revestido de vista iniciativa, posto que os membros legislativos não são aptos a dar início ao processo legislativo sobre matéria que verse sobre o interesse local. Nós entendemos que são as cidades, os municípios, as câmaras municipais que podem legislar sobre a questão de mercado e de comércio local. Diante do exposto, opina-se pela não aprovação do presente projeto de lei, em virtude de sua inconstitucionalidade gerada por vício iniciativa do Poder Legislativo. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Escanavaca relata o item 9 da pauta, projeto de lei 891, de autoria do deputado Roberto Ascioli. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, projeto de lei 891/2011, deputado Roberto Ascioli, autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Popular de Formação de Condutores no âmbito do Estado do Paraná. Foi mandado em diligência, infelizmente, o DETRAN não respondeu. Somos pela não aprovação, o parecer é contrário, senhor presidente. Em discussão? Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 10º da pauta, o deputado Elton Welter relata o projeto de lei 133, de autoria do deputado Gilberto Ribeiro. Senhor presidente, o projeto de lei do deputado Gilberto Ribeiro altera a lei estadual 13.400/2001, que dispõe sobre o tempo razoável para atendimento de clientes em filas de caixas. O projeto é constitucional, legal, visa garantir o conhecimento e, consequentemente, o cumprimento da norma citada. Portanto, sou pela aprovação do presente projeto de lei e porque atende os requisitos constitucionais e técnica legislativa. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Eu quero passar a palavra ao deputado Escanavaca para que ele relate os projetos de utilidade pública, o item 26 da pauta. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, projeto de lei 22/2013, autor, deputado Gilberto Martim, declara de utilidade pública o Observatório de Gestão Pública de Londrina,
com sede fora no município de Londrina. Parecer favorável, senhor presidente. Deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei 125/2013, autor deputado Nereu Moura, declara de utilidade pública a Associação Palotinense de Ecoterapia, com sede fora no município de Palotina. Parecer favorável, senhor presidente. Deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei 102/2013, autor deputado Dr. Batista, declara de utilidade pública o Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, de Campina da Lagoa, com sede fora no município de Campina da Lagoa. Parecer favorável, senhor presidente. Deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei 011/2012, autor deputada Rosilitro, declara de utilidade pública a Associação Guarda São Cristóvão de Marmeleiro, com sede fora no município de Marmeleiro. Parecer favorável, senhor presidente. Deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei 78/2013, autor deputada Marla Turic, declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais e Familiares de Formosa do Oeste, com sede fora no município de Formosa do Oeste. Parecer favorável, senhor presidente. Deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei 131/2013, autor deputado Alceu Maron Filho, declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Hospital da Fazenda Rio Grande, com sede fora no município de Fazenda Rio Grande. Parecer favorável, senhor presidente. Deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Presidente, Com a palavra o deputado Nereu Moura. eu tenho um projeto aqui que é o item 15 da pauta. Está pronto aqui, parecer favorável do Vossa Excelência tem a palavra para relatá-lo. projeto de lei de autoria do deputado Bernardo Carli, dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamentos especiais para gestantes. O meu parecer é favorável, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Nada mais havendo a tratar, encerramos a presente sessão, marcando outra para a próxima terça-feira, a hora regimental. Levanta-se a sessão.